pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão de Deus e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. Rios e vales, montanhas e mares, seu nome irão louvar. Maravilhoso, amigo bondoso, para sempre irá reinar e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor. Ele é o amor de Deus. A luz do mundo é Jesus. Venceu lá na cruz e se renderão. Reis de joelhos virão, louvando a Cristo, louvando a Cristo, louvando a Cristo. Ele é o amor, perfeito amor, pois é o amor de Queridos irmãos, bom dia. 3:21 para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez veste de pele e os vestiu. Então, baseado nessa leitura aqui, nós vamos dar início às nossas primeiras orações. Irmã Sandra, bom dia. Bom dia, minha irmã. Bom dia a todos presentes. Bom dia. Bom dia. Nesse momento, gostaria de convidar 3 pessoas para assim fazer as orações iniciais. E no nome santo de Jesus, damos início às orações desta madrugada. Eu gostaria de convidar a primeira pessoa, a irmã Alcenira, para fazer a oração invocatória. Amém, irmã Alcenira? Amém. A segunda pessoa, a irmã Conceição. Amém, irmã Conceição? Irmã Conceição? A irmã Adriana pode estar fazendo a segunda oração. Amém, irmã Adriana? Amém. E a irmã Josiete fazer a terceira oração. Amém, irmã Josiete? Amém, irmã.
Amém. Então, eu irei passar os objetivos de cada oração para vocês estar orando. A irmã Alcenira irá estar fazendo a oração invocatória, irá agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, também pedir a presença do Espírito Santo em nossa reunião com o nosso mensageiro e também para que nós possamos ter sabedoria, para que assim possamos compreender a sua mensagem desse dia de hoje e assim estar colocando em prática no nosso dia a dia. E a irmã Adriana irá fazer a segunda oração com o objetivo de irá orar por todos os ministros, perdão, irá orar por todas as listas de libertação, isso, todas as listas de libertação, todas as pessoas que estão naquelas listas de libertação. E a irmã Josiete irá estar orando pelo o reavivamento espiritual de todas as igrejas. Então, iremos orar neste momento. Oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado e glorificado seja o teu santo nome. Na tua santa presença, Pai, queremos te agradecer pelo despertar de mais um dia, privilégio de estarmos aqui nesta reunião para ouvir a tua palavra, para aprender de ti, que é manso e humilde de coração. Te peço que o Senhor possa estar nos dando o teu Espírito Santo para compreender as tuas verdades, não sermos ouvinte esquecido, mas praticante da mesma. Também te peço, Senhor, que seja com o teu servo que vai partir o pão espiritual, que ele não fale de si, mas fale inspirado por ti. Abençoa todos nós que nos encontramos nessa reunião, todos aqueles também que não puderam, não deram conta de participar, os que ainda vão entrar também. Também te peço pela nossa família aqui representada, Senhor, que tu possa abençoar cada dia, cada um, e abençoa o teu povo de um modo geral. Te suplico essas bênçãos e outras e te agradeço, crendo que o Senhor nos ouve, pelo amor e pelos méritos de Jesus, que vive e que reina eternamente. Amém. 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 Oremos. Grandioso Deus, nosso Pai Celestial, Pai de infinita bondade e misericórdia, graças te rendemos, Senhor, por mais um despertar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos no teu santo nome, neste horário da madrugada, buscando, Senhor, aprender mais de ti, pois a tua palavra diz que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E é assim que nós estamos reunidos para aprender as tuas santas verdades. Neste momento, Senhor, eu te peço uma bênção especial em favor de todas as listas de libertação. O Senhor sabe quais são as listas e o Senhor sabe quais são os nomes que tem nessas listas. São muitos nomes. São nomes onde os parentes, amigos, colocaram nomes de pessoas que realmente precisam, estão aprisionadas, enlaçadas nos enganos de Satanás. Que o Senhor possa olhar dos céus com teu olhar eterno de misericórdia, ó Pai querido. Que o Senhor possa operar um milagre de salvação nas pessoas que estão aprisionadas por pensamentos ruins, ou inclinações mundanas, que estão aprisionadas com os prazeres desse mundo, com os casamentos sendo desfeitos, as famílias desestruturadas pelo egoísmo e por tantas outras coisas, que o Senhor possa enviar o teu Santo Espírito para fazer um trabalho especial na vida dessas pessoas. Por favor, Paizinho querido, existe ali nessas listas até crianças também, adolescentes, jovens, pessoas de mais idades que estão enganadas, sendo enganadas, Senhor, levadas para o caminho da perdição. Que o Senhor possa fazer tudo segundo a tua vontade
e que essas pessoas possam ser tocadas pelo teu Santo Espírito. Estamos clamando a ti, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus, que nós clamamos por essas pessoas e que elas venham ser libertas. Que o Senhor possa nos dar um bom dia de paz e alegria e que o Senhor possa nos ajudar para que nós venhamos estar bem também emocionalmente, espiritualmente, para ajudar essas pessoas. Essas bênçãos te peço, não porque haja merecimento algum em mim, mas eu confio nos méritos de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário, mas que vive e reina hoje eternamente. Amém. 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 Maravilhoso Pai, de infinita bondade e misericórdia, na tua presença nós nos colocamos como teus filhos, Pai. Queremos te pedir perdão dos nossos pecados e aqui, Senhor, nós queremos te pedir a tua misericórdia em favor do teu povo, Senhor, em favor da tua igreja, Senhor, que tu levantaste neste mundo, meu Pai, como um farol, como luz do mundo, Senhor. Que o teu Espírito, que o teu poder vá, Senhor, violência espiritual, que possa haver em nós um avivamento, para que sejamos imbuídos do teu poder e do teu Espírito e possamos nos levantar, Senhor, como um farol de justiça, aonde formos, Senhor. Que a tua misericórdia, que a tua graça, Senhor, esteja sobre a tua igreja, sobre o teu povo, meu Pai, e que, como a tua palavra diz, Senhor, que mal nenhum prevalecerá sobre a tua igreja, Pai. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós, para que nós não venhamos ficar pelo meio do caminho, mas que possamos despertar para a seriedade do tempo em que estamos vivendo e que possamos sentir no nosso coração o desejo de ser avivado, Senhor. Que esse Espírito, Senhor, possa nos imbuir, Senhor, para que nos últimos dias deste mundo, Pai, nós possamos estar ali e não venhamos, Senhor, ficar de fora antes que a porta da graça se feche. Tem misericórdia, Senhor, da tua igreja, do teu povo, nos dá a tua graça, o teu perdão, um espírito de humildade para levar avante a tua obra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. No santo e bondoso nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Senhor. Amém. 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 Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo e oração. Estamos com a série Restaurando as Veredas Antigas, porque as veredas antigas, elas precisam ser restauradas urgentemente. Então, nessa semana iniciamos falando da família, né? Restauração da família, o sábado, e hoje nós vamos falar sobre o vestuário no plano divino. E o nosso convidado desta madrugada é o pastor Wagner Pires. E desde já eu agradeço a sua presença, pastor, e por ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra ao Senhor. Seja bem-vindo. Obrigado. Um bom dia a todos os Bom irmãos. dia. Bom dia. Privilégio, né? Também estar participando dessa jornada de oração aqui com todos os queridos irmãos aqui, não apenas da ASPAR, né? Mas de outros lugares também. E uma bênção para mim também. Agradeço. Então, irmãos, nós vamos falar sobre o vestuário no plano divino. É interessante que, ao abordar esse tema, o vestuário no plano divino, podemos entender pelo próprio título que Deus, ele tem um vestuário apropriado em sua mente, sempre teve, né, em sua memória, em sua mente, em seus planos, essa questão do vestuário para com a humanidade, para com as suas criaturas. Partindo do princípio de que Deus, ele é um ser que é em defesa da moral, ele é um ser que defende a pureza, até porque Deus é puro, partindo do princípio que Deus, ele sempre defende a questão do bem em todos os aspectos,
não poderia ser diferente com relação ao vestuário. Então, nós entendemos, pela palavra dele, especialmente, que Deus, ele é um ser preocupado em todas as áreas das suas criaturas, dos seus filhos, e o vestuário não seria diferente. Com certeza, o vestuário é um quesito para Deus de extrema importância, de extremo valor, no qual ele diretamente estabelece o padrão que ele deseja ver em seus filhos. Então, partindo dessa ideia de que o vestuário é tão importante para Deus, nós, como seus filhos, especialmente nós, adventistas do Movimento de Reforma, devemos ter o cuidado e a atenção de observar, então, o que Deus fala sobre esse assunto. O que Deus pretende, com relação ao vestuário, transmitir para mim, para você, já que o assunto, para ele, é um assunto de alto valor, para nós não pode ser passado, então, de maneira negligente, despercebida, de qualquer jeito, ou achando que Deus vai nos aceitar da maneira que nós, assim, nos apresentarmos a Ele, não levando em conta a sua vontade, com relação ao vestuário. Precisamos entender, então, que Deus tem um plano em cada área da vida, na alimentação, no vestuário, na mordomia, no estilo de vida como um todo. Então, nós lemos em Gênesis, que foi o texto básico para a nossa oração, Gênesis 3:21, dizendo que fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Bom, irmãos, se Deus ele fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher, isso revela para nós alguns pontos interessantes. O primeiro ponto que revela-nos é que após o pecado, Adão então perdeu o privilégio da cobertura de luz ao qual ele tinha. Era um privilégio que Deus deu para Adão e Eva no Jardim do Éden. Diz o livro Patriarcas e Profetas, na página 45, que Adão e Eva estavam revestidos de uma cobertura de luz e glória. Percebe? Então, essa ideia, às vezes até errada, seja aí de algumas figuras, de alguns livros ou até mesmo filmes, de que Adão e Eva estavam nus no Jardim do Éden, precisamos entender que eles estavam nus no aspecto da roupa artificial. Quando eles foram criados por Deus, Adão e Eva não usavam vestidos, blusas, calças, paletós, ou túnicas, ou turbantes, ou qualquer outra roupa de tecido humano. Então, eles estavam nus com as roupas de tecidos feitos por mãos humanas, mas eles não estavam nus no sentido literal. Eles estavam cobertos com a veste de glória, que é a que cobre os anjos, os corpos dos anjos. E após o pecado, obviamente, Adão e Eva perderam essa veste de luz. Aí sim, eles ficaram nus literalmente. Por isso que passaram a ter vergonha um do outro. Por quê? Porque até o momento do pecado, Adão e Eva nunca se viram nus. Ele nunca viu um corpo do outro, a nudez um do outro. Por quê? Porque, primeiro, eles viviam em plena inocência moral. Segundo, porque eles eram cobertos com uma veste de luz da altura do pescoço para baixo. Então, eles revestiam a imagem e a glória de Deus. Por isso que nós, quando lemos Romanos 3, né? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, a palavra destituído significa sem, perdeu, não tem mais a glória que revestia o corpo do homem e da mulher. Então, após o pecado, eles ficaram sem essa glória de luz. Aí sim se viram em sua nudez e tiveram vergonha pela primeira vez. Vergonha porque se viam na intimidade, vergonha porque percebeu que alguma coisa de errado havia acontecido na vida deles, vergonha porque agora, se eles se viam nus, seus corpos, então eles passaram a ter vergonha também de Deus, que podiam vê-los naquela situação. Então, a partir desse versículo aqui, de Gênesis 3:21, entendemos que Deus, muito preocupado com a moral do homem e com o vestuário, ele próprio providenciou uma roupa apropriada para o homem. Por quê? Porque após o pecado, Adão e Eva tentaram se esconder da presença de Deus, tentaram esconder os seus corpos, fazendo roupas ali inapropriadas para estar na presença de Deus. Roupas curtas, roupas de folhas de figueira que não se cobriam adequadamente, roupas de folha de figueira que representavam também a justiça humana, a qual Deus não pode aceitar. E principalmente a justiça humana, voltando também no aspecto do vestuário.
Então, começamos então essa reflexão partindo do princípio que Deus tem um plano no vestuário para os seus filhos. E o plano que Deus tem é melhor e maior e mais adequado do que o nosso humano que nós tentamos fazer. Então, irmãos, sabemos que Deus, quando fez a roupa apropriada para o homem, ele preocupou com alguns aspectos. Como já falamos, com o aspecto moral, uma roupa que cobrisse verdadeiramente o corpo do homem e da mulher, que não ficasse expostos, não apenas as partes íntimas, mas também não ficasse expostos o seu corpo com vestuário curto. Esse foi o primeiro ponto. Deus preocupou também ao dar o vestuário para o homem, um vestuário apropriado, que condizesse com a questão da temperatura. Então, eles estavam sujeitos agora, fora do Éden, ao calor e ao frio. Então, Deus fez uma roupa também que pudesse proteger Adão e Eva do calor e do frio. Então, percebe? O vestuário no plano divino é um vestuário que venha preencher vários requisitos. A modéstia, ou seja, a simplicidade. Deus não fez um vestuário de luxo, pomposo para Adão e Eva. Então, Deus fez um vestuário modesto, um vestuário apropriado, durável, um vestuário que representasse bem o caráter dele, um vestuário que também deixasse bem evidente que Deus é preocupado com a moral, portanto, que cobrisse o seu corpo de forma adequada. Então, hoje, nós precisamos sempre levar em conta esses requisitos ao comprar uma roupa, ao usar uma roupa para ir à igreja, para ir à padaria, para ir ao mercado, para ir à feira, para ir à rua, para ficar em casa ou qualquer lugar. Precisamos observar a modéstia, precisamos observar a durabilidade, precisamos observar a proteção do frio e calor e precisamos observar também o quarto ponto, que é a questão da moral. E esse é o ponto principal, a questão da moral, porque nesse ponto é o que mais representa o caráter de Deus. Bom, agora, queridos irmãos, quando nós analisamos o vestuário no plano divino, ao longo dos séculos, né, ao longo dos milênios, partindo do princípio, quando Deus ele chamou Abraão, e de Abraão veio ali os filhos deles, que veio Isaac, posteriormente Jacó, e veio as 12 tribos de Israel, quando Deus formou a sua igreja, podemos dizer assim, de forma organizada, com um legislador, que esse era Moisés, Deus tirou esse povo do Egito. Lembrando que no Egito, irmãos, havia muitos hábitos perdidos da presença de Deus. Por exemplo, no Egito, o povo não guardava o sábado, era um escravo, né? Não tinha essa liberdade. O povo no Egito comia de tudo quanto é coisa que vinha na frente, provavelmente comiam porco e outros animais imundos. O povo no Egito também perdeu de vista o plano divino no vestuário. O povo no Egito já não vestia uma roupa apropriada, o povo de Deus, né? Digo, a qual Deus havia estabelecido no passado. E por que não vestiam? Vários motivos. Um deles porque eram escravos. E escravos não têm liberdade própria. O outro segundo motivo que havia perdido na memória o plano de Deus. Então Deus, quando tira esse povo do Egito, vai dar instruções em cada área da vida. Falando do vestuário, uma das instruções que Deus preocupou com o povo de Israel foi justamente a roupa, o quesito da roupa. Vamos ler aqui Números, se você tiver com a Bíblia em mãos, pode abrir o livro de Números, capítulo 15, versículo 38. Diz assim: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que, por todas as suas gerações, façam franjas nas bordas das vestes e ponham nas bordas das vestes um cordão azul. Irmãos, perceberam? Então, o vestuário daquela época, as pessoas costumam dizer hoje assim, mas naquela época todo mundo vestia igual. Tudo era túnica, tudo era turbante, tudo era véu. Então, não havia diferença. Como que ia saber quem era povo de Deus e quem não era povo de Deus? Deus sempre foi preocupado com a questão da roupa para o seu povo. E Deus sempre quis que o seu povo fosse diferente em todos os aspectos, na roupa especialmente. E o aspecto que diferenciava um judeu de um não-judeu, mesmo todos vestidos iguais no passado, era o cordão azul, as bordas azuis. Então, tanto homens quanto mulheres pegavam, vamos usar a nossa linguagem hoje, uma tirinha, uma fita azul, e amarrava ou costurava essa fita aqui do lado do ombro, na altura do ombro, ou na cintura,
na qual quem vê-se de longe uma pessoa com um cordão azul na cintura ou no ombro, distinguia claramente que essa pessoa era um judeu. Percebe, irmão? Então, Deus sempre preocupou com a roupa. Mesmo numa época em que todos vestiam iguais, alguém tinha que se destacar como povo de Deus. E um ponto de destaque era o cordão azul. Percebe? Então, aqui era o destaque do passado para o povo de Israel. Então, sempre vai ter um destaque. Sempre vai ter algo que diferencie um cristão verdadeiro de uma pessoa comum, um cidadão apenas deste mundo. Um cidadão do céu para um cidadão da terra. No passado foi o cordão azul. E hoje? Será que hoje também Deus tem um ponto de destaque para mostrar para o povo dele que eles são propriedades pessoal de Deus? Uma propriedade particular? Sim, Deus tem. Deus tem que ter. E o vestuário é esse ponto aí. Bom, lembrando que, apesar de, no passado, todos do passado, de forma genérica, vestiam aparentemente semelhantes, mas, mesmo assim, ainda havia uma diferença entre o vestuário masculino e o vestuário feminino. Deus sempre foi preocupado. Por quê? Para que não causasse confusão, irmão. Já pensou se homem e mulher vestissem a mesma roupa? Haveria uma confusão no passado ou até mesmo na época atual, como tem tido na sociedade moderna. Então, Deuteronômio capítulo 22, versículo 5, lá havia uma regra para o povo de Deus. Essa regra, a regra estabelecida é que o homem não vestirá roupa de mulher e a mulher não vestirá roupa de homem, porque quem fizer isso é abominação a Deus. Então, quando as pessoas costumam dizer assim, não, mas vestiam tudo igual, homem e mulher. Bom, essa expressão que as pessoas costumam dizer, para que hoje apoiarem a mulher vestir, por exemplo, calça, né, ou bermudas, essa expressão não é verdadeira. Por quê? Se no passado, em Deuteronômio 22, 5, existia uma advertência para que a mulher não vestisse roupa de homem, entre o povo de Israel, e o homem não vestisse roupa de mulher. Se havia essa advertência, entendemos claramente que havia diferença no vestuário, ainda que pouca, não muita como hoje, mas havia diferença. Por exemplo, as mulheres, elas costumavam usar dois detalhes diferentes da roupa do homem. Um era a faixa que usava-se na altura da cintura, do peito. A da mulher era maior, mais grossa, né? Mais espessa do que a do homem. Outra coisa também, que era o turbante feminino, ele era delicado e visivelmente feminino, e algumas usavam véu. Então, havia, sim, a diferença entre a roupa do homem e a roupa da mulher. Bom, se no passado havia essa diferença, e será que hoje deve haver diferença ou não? Quero ler para vocês um texto do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 460, que diz assim: Deus determinou que houvesse clara distinção entre trajes masculinos e femininos. E Deus considerou o assunto de suficiente importância para dar explícitas instruções a esse respeito, pois, se o mesmo traje for usado por ambos os sexos, causaria confusão e grande aumento de crime. Então, irmãos, percebe? Deus estabeleceu que haveria diferença no passado e Deus não é diferente hoje. Hoje, o povo de Deus também tem que ter diferença no vestuário masculino e no vestuário feminino. Por quê? Isso faz parte do plano de Deus. Deus tem um plano e o seu plano tem que ser observado de perto, tem que ser obedecido corretamente, tá certo? Bom, entendemos então que Deus tem um plano. Já percebemos até aqui. Se Deus tem um plano, irmãos, vamos então delinear melhor esse plano de Deus. Vamos entender melhor o plano de Deus no vestuário, tanto para o homem quanto para a mulher, certo? Por exemplo, se avaliarmos a questão hoje feminina, que é uma questão mais visível, obviamente falando, né? A roupa da mulher, ela é mais visível. Por que Deus é tão preocupado com a roupa da mulher e do homem também? E por que isso deve ser visível? Irmãos, nós vivemos numa época que a imoralidade predomina no mundo. Nós vivemos numa época em que a sensualidade está na moda. Ser sensual é estar na moda. Não ser sensual é ir contra a moda. Então, se a imoralidade predomina, se a sensualidade virou moda, não é algo mais imoral,
não é algo mais ridículo, pelo contrário, é tido até por bonito a mulher ser sensual, é ser bonito. O homem ser sensual, é ser bonito, é elogiado no mundo. Então, nós precisamos observar que o vestuário, ele influencia poderosamente para deixar a mulher sensual ou deixar o homem sensual. Então, precisamos entender o que Deus fala de forma mais detalhada na questão do vestuário. Se Deus aprova que a mulher vista roupa que imprima em seu corpo a sensualidade, se a mulher vista roupa que chame atenção para o seu corpo, se o homem deve vestir roupa que chame atenção para o seu corpo, e especialmente para as partes onde o homem e a mulher tendem a cobiçar, tá certo? Então, vamos falar um pouco na questão aqui. Já entendemos a princípio que a mulher tem que ter um vestuário diferente do homem. Já lemos um texto na Bíblia e lemos um texto no Espírito de Profecia. Então, obviamente, a mulher não poderá vestir a mesma roupa que o homem, correto? Então, entendemos por aqui, sem precisar ler muitos textos, que a mulher ela não deve vestir um traje masculino, como, por exemplo, a calça. Lembrando que, em todo o período cultural e histórico, a calça é um artigo masculino. Se vocês voltarem a 100 anos no passado, talvez não vai 100 anos, mas vamos colocar 100 anos no passado, você não vai encontrar mulher de calça, em cultura nenhuma. Por quê? Porque na cultura secular do passado, calça sempre foi artigo masculino. Então, entendemos que a mulher, Deus não deixou calça para a mulher, tá certo? Bom, no Testemunho para a Igreja ainda, volume 1, página 460, falando de maneira clara e direta que tipo de roupa a mulher deve usar. Diz assim o texto: o vestido da mulher deve atingir um pouco abaixo da parte alta da sua bota. Preste bem atenção, irmão, nesse detalhe. O vestido da mulher. Por que não falou a calça da mulher? Não é verdade? As irmãs entendem, especialmente as irmãs, que Deus realmente não tolera que o seu povo, as mulheres, usem calça de forma pública? Porque senão era para estar escrito: a calça da mulher deve atingir um pouco a parte alta da bota. Não, o texto não diz isso. O texto diz: o vestido da mulher deve atingir um pouco a parte alta da bota. E a bota, ela atingia, naquela época, mais ou menos ali a panturrilha da mulher, que a gente chama hoje de batata, né? A batata do corpo do homem, da mulher. Então, se a bota atingir um pouco acima da panturrilha, e Ellen White, em visão, diz assim que o vestido deve atingir um pouco a parte abaixo da bota. Isso entende que o vestido deve alcançar, no mínimo, a metade da panturrilha. Percebe? No mínimo ali. Então, esse aqui é o plano de Deus para a mulher, no vestuário. Aí continua o texto dizendo assim: mas curto o suficiente para não varrer a sujeira da rua e das calçadas, e nem precisar erguê-la com a mão. Percebe? Então, nesse texto do Testemunho da Igreja, volume 1, da página 460, já temos um parâmetro nessa visão de que não pode estar lá embaixo, varrendo a rua, né? Questão de higiene, e também não pode estar acima da panturrilha. Percebe? Então, o que tem acontecido ultimamente na igreja, algumas mulheres, é que lentamente, seja propositadamente, seja também voluntariamente, tem subido o vestido, a saia, mas as mulheres devem entender que, ou os homens, que em sua rebeldia tendem a usar aqui e acolá uma bermuda para ir em um local publicamente, é preciso entender uma coisa, que as pessoas que fazem isso estão em linha direta contra a palavra de Deus. E se continuarem nessa linha direta contra a palavra de Deus, precisam entender que não serão aprovados no juízo. E se não forem aprovados no juízo, eles estão perdendo tempo na igreja e no mundo. Estão vivendo apenas para si. E uma vida sem sentido. Porque uma vida que é vivida para si não tem sentido. A vida só tem sentido se viver para Deus e para o próximo. E quando eu passo a viver para mim, é uma vida sem sentido. Percebe? Então, a roupa, ela vai ser um ponto elevadíssimo na questão da salvação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, seja homem, seja mulher, para viver o plano divino no vestuário e não viver a sua vontade, achando que Deus vai tolerar ou que Deus vai aceitar, porque hoje estamos em tempos modernos. Lembre-se de uma coisa: Deus não é um Deus da modernidade. Malaquias, capítulo 3, diz que Deus
é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o texto também está em Hebreus. Então, precisamos entender isso. Se ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente, então ele é um Deus que avalia de perto a questão do vestuário para o seu povo. Tá certo? Bom, os irmãos conhecem muito bem, eu não vou ler os textos, na questão que Ellen White teve uma visão, 3 grupos passavam diante da sua visão. Se vocês quiserem ler a visão por completo, anotem aí, está no Mensagens Escolhidas, volume 3, página 278. Bom, mas na visão que ela teve foi o seguinte, ela disse que teve a visão e passou 3 grupos diante dela, a princípio mulheres, mas essa visão vale para os homens também. Então ela diz assim, na minha primeira visão, passou uma mulher que tinha um vestido que sobrecarregava o corpo, um vestido que era longo demais, varria a sujeira da rua, tirava a higiene do corpo da mulher, porque, especialmente naquela época onde tudo era jogado na rua, os lixos, né? Não tinha muita higiene no povo daquela cultura norte-americana. Então, aí Deus falou para Ellen White, olha, essa classe de vestuário que varre a sujeira da rua, essa classe eu rejeito. As irmãs percebem? Os homens também percebem? Então, essa classe Deus rejeitou. Está lá escrito. Se Deus rejeitou, se a mulher tentar hoje levar Deus no papo, na conversa, ou ignorar o que Deus falou em sua visão, ela vai se dar mal no dia do juízo. Porque se Deus rejeitou essa classe de vestuário, isso significa que a mulher que costuma vestir esse tipo de roupa, naquela situação, ela é rejeitada também por Deus. Porque a partir do momento que Deus rejeita tal vestuário, rejeita quem pratica aquele vestuário. Aí a segunda classe, na mesma visão, aparece a segunda classe, que talvez tenha ficado popular hoje. A segunda classe aparece um grupo de mulheres, podemos enquadrar aqui os homens também, onde as mulheres aparecem vestindo um vestido, uma saia. Lembre-se que nunca aparece com calça na visão. Isso já de cara mata a charada que mulher não de calça, Deus não aprova em hipótese nenhuma. Então, aparece a mulher vestida com a saia que chega na altura do joelho. Chega só até o joelho. Também, na visão, Deus diz assim, ó, esse me foi mostrado como demasiadamente curto e Deus rejeitou. Então, se Deus, observem bem, atentamente isso aqui, se Deus rejeitou uma mulher com o vestuário na altura do joelho, que diria de um homem com bermuda, que tente se arriscar a usar bermuda publicamente, a usar bermuda na rua, num dia de domingo para passear, no meio da rua para fazer caminhada, para fazer um Cooper, para correr. Se Deus rejeitou a mulher com a saia no joelho e uma bermuda, literalmente estará rejeitado também. Então, os irmãos percebem que Deus tem um plano no vestuário, e esse plano tem que ser observado de perto. Se quisermos ser aprovados no juízo, se quisermos enquadrar na vontade de Deus, esse plano tem que ser observado de perto, ou, como eu disse, viveremos apenas para nós mesmos, e uma vida que é vivida para si, é uma vida inútil, sem sentido, passageira e ponto final. Bom, na visão, está lá no livro, vocês podem consultar depois, volume 3 do Mensagem Escolhida, página 278, passou uma terceira classe. Nessa terceira classe, a irmã diz que as mulheres, podemos colocar os homens também, estavam bem vestidas, no caso o vestido, a saia, estava acima da varredura do chão, da rua, e estava na altura, como ela disse na visão anterior, na altura da bota, né? Ou seja, na altura da panturrilha. Ou seja, dava mobilidade. O vestido, a saia, dava mobilidade para a mulher. Ela podia subir degraus, descer degraus, ela podia dar passos largos. Isso também implica no vestuário apertado. No vestuário apertado, a mulher não pode dar passos largos na questão de caminhar tranquilamente. E aí a irmã diz assim que este foi o tipo de roupa que foi aprovado por Deus. Então, irmãs em geral, se esse foi a roupa aprovada por Deus, então Deus tem sim uma roupa, e podemos dizer que roupa é ponto de salvação sim, ainda que alguém pense diferente, ainda que alguém diga diferente, e ainda que alguém viva diferente. Aí é um problema pessoal de rebelião da pessoa, sim. E ela vai prestar conta a Deus? Obviamente que sim, não temos dúvida disso. Mas a questão é, roupa é ponto de salvação? Sim. Ainda que alguém diga que não, ainda que alguém creia que não, e ainda que alguém
se rebele contra isso, mas ele vai dar conta a Deus. Percebe? Então, aqui ficou claro que a roupa, seja do homem ou da mulher, que chega à altura do joelho, está plenamente rejeitada por Deus. Plenamente rejeitado. E também aquelas roupas que varrem o chão é rejeitado por Deus também, porque, irmãos, ir contra o que Deus estabeleceu, seja para cima ou para baixo, é ir contra a vontade de Deus. E quando Deus pediu para Abel e Caim, traga-me um cordeiro, Abel trouxe o cordeiro. E Caim disse, não, vou fazer só um pouquinho diferente. Vou trazer o melhor da terra, mas não vou trazer cordeiro. Percebe? Então, fazer o que Deus pediu de forma contrária, no mínimo que seja, é se arriscar no caminho da desobediência e da rebelião contra Deus. Percebe? Agora, alguém pode perguntar, mas irmão, será que Deus é tão meticuloso, tão detalhista, a tal ponto de exigir que a roupa seja no padrão que ele estabeleceu? E se eu colocar um pouco para cima, eu vou ser rejeitado? Eu quero ler para vocês um livro que está um texto, né? Que está no livro Parábolas de Jesus, página 363. O texto diz assim, irmãos: seremos considerados individualmente responsáveis por fazer um J a menos do que somos capazes. Observe muito bem, irmãos, irmãs, homens e mulheres, né? Então, você, perante Deus, será considerado individualmente. Na igreja hoje, todo mundo tem luz, muito bem, sobre o vestuário. Todo mundo sabe qual é a roupa apropriada para vestir publicamente, na rua, dentro de casa. Todo mundo sabe, irmãos. Todos aqueles que são membros, passaram pelo princípio de fé, foram ensinados qual é o vestuário que Deus aprova, mas se ele ainda individualmente usa para tapear, né? Tapear o pastor, tapear o obreiro, tapear o ancião, tapear o dirigente, tapear os irmãos. Porque Deus não dá para tapear, né? Por isso que eu estou dizendo, dá para tapear todo mundo, né? Menos Deus. Ele usa, ou a mulher, o homem, usa um vestuário curto. Lembre-se desse texto. Você será considerado individualmente responsável por fazer um J a menos do que você é capaz de fazer. Então, irmão e irmã, se você veste apenas cobrindo o joelho, seja homem ou mulher, lembre-se disso, você será responsável individualmente diante de Deus. E desculpa nenhuma haverá para você, porque você é responsável pelo que está fazendo, você sabe o que está fazendo. Certo? Um outro texto no livro Minha Consagração Hoje, página 77, diz assim, ó: então, que os seguidores de Cristo, você se sente seguidor de Cristo? Que os seguidores de Cristo resolvam nunca, aqui não é de vez em quando, só ali rapidinho na feira, só ali rapidinho para comprar um leite ali no mercado, só ali rapidinho para comprar um pão na padaria. Observe o texto. Então, que os seguidores de Cristo resolvam nunca comprometer a verdade, jamais ceder um J do princípio pelo favor do mundo. Então, aqui nós temos algumas verdades nesse texto. Primeiro, nunca ceder. Nunca ceder em quê? Um J, quer dizer, um pedaço de pano pode me fazer perder? Pode. Porque aqui temos um J. Um J é uma letrinha, algo mínimo, percebe? Então, um J é mínimo. Então, primeiro, nunca ceder em um J que seja menor, o mínimo que seja do que Deus estabeleceu. E o terceiro ponto, princípio. Põe na sua cabeça, vestuário é princípio, vestuário é ponto de salvação. Ainda que o mundo todo diga que não é. Ainda que alguém na igreja diga que não é. Ainda que algumas pessoas vivam como se não fosse. Mas põe na sua cabeça, é princípio, e Deus vai te cobrar. Não importa quem você seja, Deus vai te cobrar. Então, nunca, irmãos, observe esse texto, nunca. Então, você não sabe o momento que você vai morrer. Você não sabe a hora que Deus vai pedir seu fôlego de vida. Já pensou se você bota aquela saia que cubra apenas o joelho e vai fazer uma caminhada na praça e naquele dia um carro perde o controle e acidenta você? Naquele dia você se machuca e cai no chão, bate a cabeça? Naquele dia você dá um infarto do coração e você morre. E você morre, como diz aqui o texto, quebrando não apenas um J, né? E quem usa uma saia apenas cobrindo o joelho não quebra um J, não. Quebra pelo menos aí umas 5 letras, né, do alfabeto. Lembre-se, você morreu, como diz o texto anterior, você morreu responsável pelo que você fez e você será cobrado. Você será cobrada de perto pelo que você fez. Então, volto a dizer,
Viva cada dia como se fosse o último dia, porque um dia, esse último dia chegará para você e você morrerá. E Deus abençoe que você morra em paz com Ele, em cada princípio que Ele estabeleceu. Porque roupa é princípio. Eu leio o texto para vocês, tá certo? Agora, tanto homens quanto mulheres, de forma geral, principalmente hoje os homens, né, que estão na moda aí umas calças coladas, calças que foram colocadas na moda pelos cantores sertanejos, calça que no passado, se um homem usasse, sua masculinidade era chegada a pôr em dúvida. Eu lembro que muito bem no meu tempo, quem usava calças coladas eram geralmente os homossexuais, né? E quem inventou as calças coladas para homem foi modelistas homossexuais para que realmente imprimisse a sensualidade e fizesse os outros cobiçar o sexo oposto. Então eu quero ler para vocês um texto do livro Medicina e Salvação, página 142, que nos leva em consideração a questão da roupa justa, tanto calça colada para o homem, como roupa apertada para a mulher. Diz assim, o texto: a sensualidade é o pecado da época. Eu posso parar por aqui. A sensualidade é o pecado da época. Então, uma roupa justa é uma roupa sensual, seja calça para o homem, colada, seja saia ou vestido para a mulher, colada. É sensual, porque faz com que o outro observe o corpo e costume a cobiçar o sexo oposto. Aí alguém pode dizer, mas o problema não é meu, o problema é da mente do outro que é impura, que está cobiçando. Mas você promoveu o outro a ter o pensamento impuro. Percebe? Então, a sensualidade é o pecado da época. Se a sensualidade é o pecado da época, devemos entender que roupa que leve as pessoas a ser sensual é pecado. O texto continua dizendo assim, a religião de Cristo, porém, manterá as linhas do controle, enquanto que a roupa sensual é pecado, seja calça ou seja saia, ou vestido, os verdadeiros cristãos, o que eles fazem? Mantêm a linha de controle, sabe o que pode usar e o que não pode usar. Sobre todas as espécies de liberdade ilegal. Por quê? Porque usar roupa sensual é uma liberdade? É, mas é uma liberdade ilegal, que Deus não aprova. Sobre todas as espécies de liberdade ilegal. Os poderes morais manterão as linhas de controle. Então, quem é cristão verdadeiro, ele tem o poder moral de manter o controle sobre sua vida, sobre seu pensamento, sua palavra, ato e ação. E a roupa tem muito a ver com isso aqui. Percebe? Ainda falando da roupa justa, sensualidade, né? Porque Deus tem um plano para o vestuário do homem e da mulher. Diz assim no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 231. Poucas tentações são mais perigosas ou mais fatais aos jovens do que a tentação da sensualidade. Então, uma mulher sensual, uma roupa colada, definindo seu corpo, ainda que seja com saia, ainda que seja com vestido, mas se está colado no corpo, está definindo o corpo, ela leva sensualidade sobre o seu corpo. E diz aqui que nenhuma será permitida, pois demonstra nocivo à alma e ao corpo para o tempo e para a eternidade. Percebeu? Para o tempo e para a eternidade. Então, queridos irmãos, seja um homem que usa calça colada, uma mulher que usa saia justa demais, vestido justo colado, que ela dá um passo como se estivesse piada, atada às pernas. Lembre-se, esta mulher ou este homem está usando algo nocivo à alma. O texto fala isso. Nocivo à alma para o tempo e para a eternidade. Então, ela não pode ser aprovada no juízo, jamais, com esse tipo de saia, com esse tipo de vestido, com esse tipo de calça. Os irmãos percebem? Roupa é ponto de salvação? Sim. Bom, irmãos, agora, levando em consideração que Deus tem um vestuário no seu plano, Deus tem um plano no vestuário, por que será que Deus, alguém pode levantar uma pergunta, um questionamento assim, por que será que Deus é tão sério com a questão de roupa para a salvação? Por que o vestuário é tão sério assim? Sabe por quê, irmãos? Abre a Bíblia em Apocalipse 7, 9. Vamos ver aqui como que Deus ele é tão exigente na questão da roupa. Deus é muito exigente na questão da roupa. E realmente ele sempre foi e sempre será. Olha aqui a questão da roupa na eternidade, dos salvos. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Olha para vocês verem, todo mundo salvo na eternidade já, e olha como que Deus é sério na questão da roupa. Depois destas coisas, diz João,
Olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando comprida vestes brancas e com palmas nas mãos. Então, o povo na eternidade de Deus, os salvos, vai estar com roupas compridas, trajando roupas compridas. Os irmãos percebem? Lá na eternidade, ninguém mais cobiça ninguém, ninguém mais tem pensamento impuro, ninguém mais peca, ninguém mais tem tentação, ninguém mais sofre tentação, ninguém mais tem tendência pecaminosa, propensão para o pecado, ninguém mais tem nada de errado. Mesmo assim, poderíamos até, entre aspas, estar até nu na eternidade, se fosse o caso. Nu literalmente. Ninguém cobiça ninguém, ninguém tem pecado, ninguém tem tentação, ninguém tem nada de negativo. Mas mesmo assim, estaremos trajando roupas compridas, vestes compridas. Será que Deus se preocupa com a moral do homem, com a moral da mulher? Se ele não se preocupasse, ele colocaria uma calça no homem, na mulher, na eternidade toda. Colocaria uma roupa curtinha, ou nem daria roupa. Ninguém cobiça mais ninguém, ninguém tem pecado. Está todo mundo livre da presença do pecado para sempre. Ninguém tem mais a possibilidade de pecar. Então ninguém cobiçaria ninguém. Mas mesmo assim, Deus vai colocar nos salvos, para toda a eternidade, roupas compridas. Por quê? Porque Ele é o Deus da moral, Ele é o Deus que preocupa. E hoje, irmãos, seja para mim e para você, Testemunho Seleto, volume 1, 596, diz assim: nossas palavras, ações e vestidos são pregadores vivos. E Ellen White diz assim: isso não é uma coisa insignificante. Não pense os homens que é insignificante, não pense as mulheres que é insignificante, porque o texto diz que isso não é coisa insignificante para ser passado por alto ou com gracejo. A questão do vestuário exige séria reflexão e muita oração. Percebe, irmãos? Então, o outro texto diz assim: este dia com Deus, na meditação matinal, página 293, Deus requer de sua igreja que ela seja mais separada do mundo no seu vestuário do que ela tem pensado. Então, querida irmã e querido irmão, muito mais do que você está pensando, Deus quer que você seja separado no vestuário do mundo para com Ele. Até mesmo, irmão, ainda que seja uma camisa, uma blusa que cubra o corpo, mas nós devemos pensar duas vezes antes de usar uma camisa com certas figuras que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Camisas que tenham fotografias de político, camisas que tenham fotografias indecentes, camisas que tenham fotografia imorais, camisas que não refletem a cultura da palavra de Deus. Percebe? E eu estou chegando ao fim já, quero ler para você um texto que a partir do momento, seja quem for na igreja, pode ser o pastor, pode ser o obreiro, o ancião, a esposa do pastor, a filha do pastor, pode ser quem for, irmãos. Quando ele usa um vestuário semelhante ao mundo, naquele momento, no comprimento do vestuário, na moldura, na questão da aparência, ele perde o direito e o privilégio de ser filho de Deus. Olha o que diz aqui o texto. Anote esse texto para você ver. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 137, diz assim, ó: se alguém sentiu o desejo de imitar as modas do mundo e não subjugar imediatamente esse desejo, Deus prontamente, quer dizer, na mesma hora, deixa de reconhecê-lo como filho. Então, quando uma mulher coloca uma roupa que cubra apenas os joelhos, quando um homem rebela-se contra Deus, sai de bermuda na rua, seja a mulher com a saia que cubra o joelho, ou o homem que sai de bermuda na rua, lembre-se desse texto. Ele deixa de ser filho de Deus na mesma hora. E o texto continua dizendo assim: ele, nesse momento, é filho do mundo e filho das trevas. Pesado, né? Porque ele anseia pelas cebolas e alhos porros do Egito. Isto é, ele deseja ser o máximo semelhante ao mundo. Tão bom, irmão, se as irmãs tivessem convicção da vontade de Deus, né? Mas muitas não têm. Infelizmente, né? Só tem no sábado. Só no sábado que anda com a roupa dentro do padrão divino. Mas no meio de semana ela acha que ela não precisa ser filha de Deus. No meio de semana ela acha que o vestuário não é princípio.
No meio de semana, ela acha que ela pode ser semelhante ao mundo. Lembre-se disso. Seja a mulher, seja o homem, no momento em que ela usa uma roupa fora do padrão de Deus, naquele momento ela deixa de ser filha de Deus. O texto diz que ela é filha do mundo e das trevas, e se ela morre naquela situação, ela tem que entender, seja mulher ou homem, que morre perdido, literalmente perdido. Tudo foi em vão, porque ela viveu para si. Quero finalizar, Testemunho Seleto, volume 6. Queridos irmãos e irmãs, não brinqueis por mais tempo com vossa alma e com Deus. Foi-me mostrado que a principal causa de vossa apostasia é o amor que vocês têm ao vestuário. Renunciai sem demora à causa de vosso desvio, porque é pecado contra Deus e contra a vossa alma. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, Deus tem um plano dentro do vestuário. E todos precisam ter consciência plena que fugir do plano é pecado contra a sua alma, contra Deus. Fugir do plano é ser filho das trevas e do mundo e deixar de ser filho de Deus. Fugir do plano é quebrar o princípio da palavra de Deus. Fugir do plano é querer oferecer uma oferta de Caim. E quem fizer isso, infelizmente, ele vai se dar mal. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, tão bondoso, que ele tolera e envia luz, advertência para a pessoa, envia conselhos para que a pessoa mude. E Deus hoje, talvez, deu para mim esses conselhos aqui, e deu para você esses conselhos, para que você faça uma reflexão séria no seu vestuário, na sua roupa, e venha se enquadrar no plano de Deus. Jesus te ama, Jesus me ama, e Ele está dando tempo e oportunidade para você corrigir o seu guarda-roupa, para você corrigir o seu vestuário. Porque Deus quer te salvar, porque Cristo quer te salvar, Cristo quer me salvar. E para isso Ele dá essa oportunidade hoje de você ter ouvido essa palavra, e daqui para frente, você nunca mais, nem eu, ir contra o plano de Deus no vestuário. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos ajude para isso. Amém? Amém. 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 Pastor, a nós que temos essa luz do vestuário, está sendo uma coisa bem difícil, né, pastor? Porque, assim, as almas que estão chegando, elas fazem o princípio de fé, e a gente toca no vestuário. Aí elas olham, né, para as irmãs que não seguem a linha do vestuário, aí fica uma interrogação. Então, tem muita gente sendo pedra de tropeço dentro da igreja. Por essas pessoas, nós precisamos orar para que tenham convicção da fé que servem e seguir o princípio corretamente. Então, é muito preocupante na atualidade a situação do vestuário, né, e muitas outras coisas. Eu sempre falo que se você fez um voto no batismo, você estudou aquilo, e você fez, né, um juramento público de que você vai cumprir. Aí, quando chega um tempo, vai relaxando, vai ficando indiferente, né? Então, que Deus tenha misericórdia, nossos irmãos que ainda não entrou na mente a situação do vestuário e de muitos outros princípios, venham acordar, né? Terem convicção da fé que serve. Nós vamos fazer as últimas orações, irmã Sandra. Então, mensagem uma melhor do que a outra, né? Mensagem de despertamento mesmo. Então, cada dia que se passa, a gente agradece a Deus por estar nos mostrando a luz que nós precisamos. Então, não tem como a gente viver em trevas, sendo que cada dia é uma luz maior, né? Então, agradecemos o irmão pastor Wagner. E eu gostaria de convidar o pastor para fazer a próxima oração. E também eu gostaria de convidar mais outra pessoa, gostaria de convidar a irmã Maria Edivan para fazer a próxima oração conosco também, a segunda oração. Amém, irmã Maria Edivan? A irmã Maria Eunice pode estar fazendo a próxima oração conosco? Amém. Então, amém. Irei passar os objetivos das orações. Então, o pastor Wagner Pires irá estar orando por todos os departamentos de nossas igrejas, para que elas possam despertar, para assim realizar todos os projetos que foram designados para elas fazer, né, com amor e dedicação. E a irmã Maria Eunice irá estar orando pela classe batismal e os alunos dos estudos bíblicos interessados, e também pelos pedidos de oração que foram escritos no chat.
E a irmã Alexandra está com oportunidade para designar uma terceira pessoa com um terceiro objetivo. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Ana Lúcia, Amém. bom dia. Bom dia. Então, você vai fechar as orações orando pelos nossos irmãos e nossas irmãs que ainda não compreenderam o assunto do vestuário. E Deus venha libertá-los da vaidade, né? E eles possam cumprir os princípios direitinho para não ser pedra de tropeço para os outros que estão entrando, né? Estão chegando na igreja. Oremos. A ordem é por mim? Pastor, primeiro Senhor. Certo. Querido Deus, Pai Celestial, estamos na Tua presença, Senhor, nesse momento, nesta madrugada, para levar a Ti nossas petições, porque o Senhor é o Deus da misericórdia, da bondade, da compaixão. E nos achegamos a Ti, Senhor, pelos méritos de Jesus, primeiro para pedir perdão pelos nossos pecados, porque somos miseráveis pecadores por natureza. Muitas vezes, Senhor, sabemos a Tua vontade e ainda assim inclinamos para o que é errado. O Senhor tenha compaixão de nossas fraquezas e nos ajude pelo poder de Cristo a mortificar o eu e vencer, Senhor, nesta vida terrena. Queremos pedir especialmente pelos departamentos da ASPAR, departamento de oração especial, que o Senhor tome esse departamento em tuas mãos, abençoe as irmãs que colaboram, que atuam na direção do mesmo, que recebam sempre, diariamente, a porção do teu Espírito para continuar ativas e animadas, Senhor, e não deixar que o cansaço, o desânimo venha bater sobre elas. Abençoe também os demais departamentos da tua igreja, não apenas da ASPAR, mas especialmente do Brasil. Temos vivido dias difíceis de letargia, de mornidão, e o Senhor desperte-nos cada vez mais, cada departamento, para que trabalhe com dedicação, com amor na tua causa, Senhor, de corpo e alma, envolvendo e se empenhando arduamente pela tua causa, pelo teu trabalho e pela pregação do Evangelho. Tenha compaixão, perdoe nossos pecados, perdoe nossas falhas, perdoe nossas fraquezas e rebeliões e nos ajude a estar de pé cada vez mais pelo poder e pelos méritos de Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. 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 Querido Deus eterno Pai, continuando a oração do teu servo, meu Deus, quero pedir em primeiro lugar perdão de meus muitos pecados, Senhor, e pedir, meu Senhor, que esteja conosco, seja com cada uma das pessoas que estão nessa sala de reunião. Te peço, meu Deus, por todos os interessados da tua igreja em todo o mundo, principalmente pelos que estão na classe batismal. Pai querido, Deus Espírito Santo, abra o coração, a mente dessas pessoas para que elas possam entender, para que elas possam aprender e colocar em prática, Senhor. Tenha misericórdia do teu povo em todo o mundo, meu Senhor, principalmente das mulheres, das jovens da tua igreja, Pai querido. Abençoa, meu Senhor, e recebe no teu santo trono de graça como cheiro suave todos os pedidos de oração que foram feitos aqui no chat, meu Deus. O Senhor conhece o teu povo, trabalha, Senhor, no coração do teu povo, para que eles venham se entregar verdadeiramente a Ti, fazer a Tua vontade, sentir o desejo, meu Deus, de estar em comunhão contigo, de testemunhar de Ti por onde andar, meu Pai, para que as pessoas, quando olhar para nós, Senhor, elas vejam que nós somos diferentes, meu Deus, que nós seguimos a Cristo. Pai querido, tenha misericórdia do teu povo em todo o mundo, da tua igreja, Senhor. E assim, meu Deus, essas bênçãos eu te peço e as agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, que habita no mais alto dos céus, glorificado, exaltado seja o teu santo nome.
Na tua presença nos encontramos ainda, Senhor, nesta manhã. Em primeiro lugar, para te agradecer pelo dom da vida. Agradecer, Senhor Deus, por essa mensagem tão maravilhosa que vem assim nos animar, nos manter, Senhor Deus, firme neste princípio. Sabemos que é necessário que nós venhamos, Senhor Deus, nos vestir decentemente, para que nós possamos te representar aqui na terra. E assim muitas almas, Senhor Deus, possam ver em nós a tua presença e ver que somos diferentes. Também te pedimos por aquelas, Senhor, que não têm tal entendimento, que o Senhor possa trabalhar em seus corações, para que elas possam, Senhor Deus, tomar a decisão também de mudar o seu vestuário. Senhor Deus, é triste quando nós vemos nossas irmãs com roupas tão diferentes daquilo que o Senhor nos ensinou, daquilo que tu queres, Senhor Deus, mas que o Senhor possa ter misericórdia de cada irmã que está com o vestuário de maneira que não está adequado, Senhor, para que elas possam, assim, olhar para aquelas que estão firmemente, que estão bem vestidas, e elas vejam, assim, Senhor Deus, que precisam de uma mudança, e que elas possam, assim, ser tocadas pelo teu Santo Espírito, e que elas venham, assim, reformar, Senhor Deus, o seu vestuário. Pedimos a Deus que tenha misericórdia de todos nós. Nós sabemos a grande necessidade, Senhor Deus, que nós temos de fazer uma completa reforma em nossas vidas, um avivamento, Senhor Deus, de todos os teus princípios, os princípios que regem a tua igreja, Senhor, para que nós possamos, assim, receber com poder o teu Santo e bom Espírito. Estarmos, assim, preparadas para levar a tua mensagem até os confins da terra. Concede-nos, Senhor Deus, um dia aprazido, que nós possamos meditar nesta palavra durante esse dia, Senhor. Que possamos, assim, examinar a nós mesmos para ver onde estamos errando. Também te pedimos perdão por todos os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras e ações, e que o mesmo não venha, assim, impedir a nossa comunhão verdadeira contigo. Fica com cada um de nós, tu sabes e conheces a necessidade de teus filhos e das tuas filhas. Tudo te pedimos e te agradecemos. Sabemos que não há mérito algum em nós, Senhor, mas nós confiamos nos méritos e na graça do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. 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 Bem, então vamos concluir, já estamos passando do horário. Maravilhoso Deus, obrigada, Jesus, por essas mensagens maravilhosas, te agradecendo a presença de todos. O teu Espírito Santo vem estar conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Abençoe o Senhor, sua família, seu ministério e suas ovelhas. Obrigado pelo privilégio de estar aqui também. Deus abençoe a todos. Amém. Amanhã não temos reunião, só para a semana, continuando a série, tá? Tem muito estudo ainda para a gente aprender, né? Lembrando que hoje também nós temos o jejum da família, o jejum pelos filhos, mas façam de acordo com as condições físicas de vocês, tá bom? Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá. E agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração.